Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui deixar uma palavra e eu creio que Deus ele vai falar algo com você, assim como Ele falou comigo, assim como Ele me tocou. Eu prometo ser breve, não tomar muito o seu tempo, mas eu creio que vai ser edificante para você, assim como foi para mim. Amém? A palavra do Senhor se encontra lá em Êxodo, no capítulo 14, a partir do verso 10 até o verso de número 15. Se você tiver uma Bíblia aí ou quiser acompanhar comigo, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não haviam sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falando do Egito, dizendo: Deixai-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer neste deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Essa palavra é uma palavra muito edificante para a minha vida e eu creio que é para a sua também, porque essa palavra, se a gente for parar bem para pensar, ela tem vários significados. Podemos tirar várias coisas dela, mas uma das coisas que mais me deixou curioso, que mais me interessou e que eu quero passar para você nesse dia de hoje são duas coisas. Como Deus ele é especialista em chegar nas últimas horas, em chegar quando tudo parece que vai acabar. Aí Deus ele chega e muda a história. E como muitas vezes, se nós não segurarmos na mão de Deus, se nós não fizermos de Deus o nosso escudo, nós seremos facilmente tragados pelo mundo. Porque pense bem comigo, o povo de Israel passou 400 anos sendo escravo dos egípcios. Após a morte de José, a Bíblia relata que, se eu não me engano é lá em Êxodo 1 ou Gênesis 59, mas a Bíblia relata que após a morte de José se levantou um novo imperador e se levantou um novo rei, um novo faraó, que outrora não conhecia a história de José, nem o que ele tinha feito. Então o que ele faz? Com o passar do tempo, os egípcios eles ficaram com medo. Por quê? Porque o povo de Israel estava se multiplicando cada vez mais, então eles tiveram medo. Por quê? Porque se aquele povo se juntasse com os inimigos, poderiam facilmente destruir os egípcios. Então é aí que entra a parte boa da história. Eles começaram a escravizar o pessoal, o povo de Israel. Então o povo não teve mais o que fazer. Eles ficaram reféns dos egípcios durante 400 anos, até que eles começaram a clamar, a buscar o Senhor, a pedir que Deus enviasse um Salvador que libertasse o povo daquela escravidão, que libertasse o povo daquela vida que eles estavam levando. E é isso que chama a minha atenção, porque eles durante 400 anos clamaram a Deus, até que Deus ele levantou Moisés, para que Moisés fosse como um libertador para eles. Foi um libertador, tirou eles das garras de Faraó e libertou eles. Só que com o passar do tempo, eles no deserto, eles começaram a murmurar. Eles começaram a se esquecer das maravilhas que Deus fez por eles. E isso muitas vezes é o que acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos com Deus, mas nós acabamos nos esquecendo das maravilhas que Deus fez por nós. Porque se a gente chegou aqui hoje, se Deus fez o que Ele fez em nossas vidas, é porque Ele teve que operar grandes milagres lá atrás. Pode não ser um milagre surreal como os descritos na Bíblia, como paralíticos se levantando, mas Deus operou muitas vezes em nós o milagre da vida para permitir que hoje a gente estivesse aqui, buscando a Ele, clamando a Ele, adorando a Ele. O que eu quero que você saiba nesse dia de hoje é o seguinte: eu não vim aqui para falar sobre o tamanho do seu problema, não. Mas hoje eu vim aqui para falar o seguinte: hoje eu vim aqui para falar o tamanho do Deus que resolve o problema. Coloque hoje o seu problema nas mãos dele. Coloque hoje a sua dificuldade nas mãos dele. Coloque hoje a sua luta nas mãos dele. Sabe por quê? Porque para você é difícil. Para você a luta é grande. Para você o deserto é grande. Para você as guerras espirituais são gigantes e você não consegue. Por quê? Porque com as nossas forças nós não conseguimos nada. Com a nossa justiça nós não conseguimos nada. A Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Ou seja, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Quantas vezes a justiça dos homens não falha?
Quantas vezes nós vemos casos de que uma pessoa foi condenada injustamente, por quê? Porque eles acreditaram na justiça do homem. Mas hoje nós devemos fazer, sabe o quê? Acreditar na justiça de Deus, porque Deus ele é o justo juiz. Se algo hoje se levantou contra você, se algo hoje está contra você, se algo hoje quer parar sua fé, lhe impedir de buscar o Senhor, se algo tem lhe deixado triste, não conte para mim, porque eu não sei o que fazer. Mas conte para Deus, porque Ele sabe. Conte para o Senhor, porque na sua vida e na minha vida é o Senhor quem resolve. É o Senhor quem tem o rumo, quem pode mudar o rumo dessa direção, é o Senhor. Eu posso somente orar. Eu posso somente até interceder por você, mas eu não posso mudar, porque quem muda é Deus. E é isso que eu quero que você saiba nesse dia de hoje. Quantas vezes em nossas vidas nós não somos afligidos por guerras, por lutas, por batalhas espirituais que tentam tirar a nossa fé. Quantas vezes nós até não estamos no fundo do poço, assim como José, que estava no fundo daquela cisterna. Quantas vezes nós não estamos esquecidos no campo, assim como Davi. Quantas vezes não estamos passando por dificuldades, graças a nossas conclusões precipitadas, assim como o filho pródigo. Quantas vezes Deus não está testando a nossa fé para saber se nós somos fortes, assim como Jacó. Mas eu quero que você entenda uma coisa nesse dia de hoje. Se Deus hoje lhe trouxe até aqui, e se Deus também lhe colocou nesse deserto, é para Ele mostrar, não que você vai morrer, mas é para Ele mostrar que mesmo você estando fraquinho, é Ele quem toma a direção da sua vida. É Ele quem guia você por esse deserto. Não importa se Deus lhe colocou em um vale, assim como Ele fez com Ezequiel, porque se Ele colocou você lá, é porque Ele quer operar grandes coisas na sua vida nesse dia de hoje. Você crê nisso? Receba essa palavra no seu coração e fique com Deus, porque Jesus ele lhe ama e Ele tem grandes coisas para operar na sua vida, ainda que você não saiba, ainda que eu não saiba, mas Deus ele tem e Deus ele vai, se você crer e você colocar a sua fé em prática, amém? Fique com Deus e Jesus ele te ama, tchau!